Eu acabei de ler Sabrina, do Nick Drnaso, próximo lançamento da editora Veneta. E bicho, sabe quando parece que um caminhão te atropelou e você não conseguiu pegar a placa dele? É basicamente isso que eu estou sentindo ao terminar de ler Sabrina. Esse quadrinho me impactou tanto que eu vim aqui falar com vocês sobre ele sem nem ter feito pauta, sem nem ter feito aqui um roteiro, nada, porque eu quero simplesmente falar com vocês sobre Sabrina, de Nick Drnaso. Esse quadrinho, lançado em 2018 e que agora está sendo trazido para o Brasil pela editora Veneta, vai contar pra gente basicamente a história dessa garota, que é a Sabrina, e em determinado dia ela acaba desaparecendo, ninguém sabe o que aconteceu com ela, e nós vamos ver a partir de então como o desaparecimento dela afeta as pessoas mais próximas dela, como esse desaparecimento afeta também as pessoas próximas das pessoas próximas dela, e depois de um determinado evento que acontece mais ou menos ali uns 30% de história, nós vemos como isso vai ganhando proporções cada vez maiores. Qualquer coisa que eu falar aqui sobre Sabrina vai ser spoiler, então eu não vou me aprofundar muito nos detalhes da trama. Inclusive, se você puder ler essa HQ sem saber nada sobre ela, eu acho que é melhor para você. Eu, até o começo da semana, nem sabia quase da existência de Sabrina, só tinha ouvido falar o nome. E nessa semana eu li só a descrição dela na Amazon e nada mais, vi que ela tinha resenhas boas, mas não cheguei a ler essas resenhas e essas críticas, e eu fui ler Sabrina sem saber de nada, e bicho, tomei uma tijolada baiana na cara que, nossa, o bagulho é sinistro. Mas vamos lá, essa história é extremamente pesada e tensa, mas não porque ela tem cenas de violência, ela tem cenas de sexo, tem cenas de, sei lá, sangue, nada disso. Na verdade não tem nada disso na história inteira, e se você vê os desenhos, eles são até meio cômicos. Se você só olhar por eles, às vezes você acha que é um quadrinho de comédia, mas essa história é extremamente pesada e tensa porque ela retrata os dias atuais como ninguém nunca retratou. É claro que o Nick Drnaso ele não retrata tudo, né, os tempos atuais, mas ele faz um recorte aqui, principalmente para falar sobre esse período que nós estamos vivendo de fake news, de pós-verdade, onde cada pessoa acredita em uma coisa e não importa o que você fale para ela, ela sempre vai continuar acreditando naquilo que ela já colocou na cabeça. E ele também fala bastante sobre o ódio que as pessoas têm hoje em dia, que, sei lá, parece que elas sempre estão tentando procurar o culpado por alguma coisa que aconteceu, mesmo que essa coisa que tenha acontecido seja resultado simplesmente da casualidade. Uma coisa aconteceu por ser, sei lá, um vírus surgiu na China, mas tem alguém tentando procurar um culpado para apontar o dedo, para culpar, para linchar na rua. Então, nós temos tudo isso sendo retratado aqui de uma forma extremamente crua, sem rodeios, e que realmente faz você pensar no que está acontecendo com o mundo nos dias de hoje. E ele faz tudo isso baseado nessa personagem, que é a Sabrina, e nas pessoas que estão ao redor dela. Bicho, que HQ tensa! Eu tenho transtorno do déficit de atenção, que é o TDA, né? Ou TDAH, se tiver hiperatividade junto. Mas enfim, isso aqui não é aula de psicologia nem de psiquiatria. Eu tenho TDA, então eu tenho muita dificuldade em me concentrar nas coisas. Esse quadrinho aqui, se você pegar a quantidade de palavras que tem nele, ele é bem denso na quantidade de palavras. E ele deve ter ali umas 200 e poucas folhas. Eu geralmente leria isso aqui uns 4, 5 dias, talvez até uma semana. Mas eu li praticamente em uma sentada. Eu peguei hoje para ler e quando eu vi eu já tinha terminado, porque não dá para desgrudar os olhos dessa revista enquanto ela não termina. Você fica tenso do começo ao fim e o melhor de tudo, o que na verdade para mim é o melhor de tudo, mas eu vi gente falando que não gostou disso, eu ouvi que teve gente que falou que não gostou disso, né? Como eu disse, eu não li as resenhas ainda, mas eu li um comentário de que tinha gente reclamando que essa HQ não tinha ação. E para mim isso já é um ponto extremamente forte do quadrinho. Ele não tem cena de ação nenhuma. Acho que a maior ação que existe aqui é quando um dos nossos personagens vai procurar o gato dele na rua. E é isso que tem de ação aqui nesse quadrinho. Mas o que a gente tem é tensão, e a tensão é totalmente construída pelos diálogos. Se nós tivéssemos um escritor menos habilidoso aqui, provavelmente esse quadrinho seria chatíssimo. Mas ele não é, ele é realmente o oposto disso. Ele é extremamente instigante e você quer saber o que está acontecendo aqui nesse mundo e quer saber como essa história vai terminar. O Nick Drnaso
ele coloca basicamente os nossos personagens para conversar durante a HQ inteira. Inclusive, é até meio difícil assim, ter páginas sem nenhum diálogo, e os diálogos são bem pesados na quantidade de palavras que eles têm. Então não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que flui. É meio contraditório falar isso, mas é isso mesmo. Você tem que se empenhar na leitura porque tem muita coisa escrita, mas ao mesmo tempo é fácil se empenhar nessa leitura, entendeu? Então, o Nick Dirnasso, ele constrói toda essa tensão, constrói toda essa atmosfera opressiva, constrói toda essa discussão sobre os tempos atuais totalmente com diálogos. Se tem pessoas que falam que os diálogos do Tarantino são geniais no cinema, eu acho que as pessoas deveriam começar a falar que os diálogos do Nick Dirnasso são geniais aqui no mundo da nona arte. Como que um cara consegue te prender tanto apenas com diálogo? Eu ainda não entendi. Mas, enfim. Além dessas cenas de diálogo, que são basicamente em todas as páginas, nós temos algumas onde nós temos alguns momentos de silêncio que fazem um contraste com esses momentos onde existe mais falatório, e esses momentos de silêncio, eles também falam bastante coisa pra gente, principalmente sobre a psique de alguns personagens que estão aqui à beira do colapso. Como eu disse, eu não vou falar muita coisa sobre a trama para não dar spoiler para ninguém, porque tudo que acontece aqui é de forma assim inesperada, principalmente nessa primeira metade da HQ, vão acontecendo diversos eventos que você não espera que aconteçam, e depois nós temos mais o desenvolvimento dos nossos personagens e essa discussão sobre o nosso mundo, e então eu não vou falar sobre a trama, mas, cara, leiam Sabrina. Eu sei que o preço está caro, vai ser lançado aqui no Brasil por R$120, se eu não me engano, mas está rolando pré-venda no site da Veneta com 20% de desconto, então você já consegue aí um descontinho legal, ou também tem a versão do Kindle, que está saindo R$60. De qualquer forma, eu vou deixar todos os links ali embaixo, caso você se interesse por Sabrina, mas assim, leia. Não precisa ser já, entendeu? Porque tá caro, mas um dia da sua vida, a hora que você vê a capa de Sabrina, você lembra assim, eu tenho que ler isso aqui. Porque, bicho, a discussão que tem ali sobre fake news, sobre como as pessoas tiram de contexto as coisas e criam narrativas, as narrativas que elas querem ver de uma história, elas pegam alguns fatos soltos e elas vão amarrando tudo de forma que essa história faça sentido para elas. E nada que você disser vai fazer ela mudar de ideia, e qualquer coisa que você disser contra essa teoria que a pessoa criou vai fazer com que ela ache que você faz parte de alguma conspiração, ou de que está todo mundo numa certa conspiração, que alguém está ganhando com as atrocidades que acontecem no mundo. Então, essa discussão que o Nick Dirnasso propõe nesse quadrinho é extremamente atual e extremamente importante. Além de toda essa discussão sobre os dias atuais que existe aqui, que é extremamente pesada e extremamente tensa, é muito fácil você se colocar no lugar do Ted, que é o namorado da Sabrina. Qualquer pessoa que esteja num relacionamento, que tenha assim, uma pessoa amada, vai sentir a mesma sensação que ele tem de impotência perante o que aconteceu. E, cara, quando você se coloca no lugar dele, é aterrador você pensar que realmente existem pessoas por aí que já passaram por situações parecidas. Então, leiam Sabrina. Leiam esse quadrinho, porque, bicho, tijolada na cara e atropelamento de caminhão sem ver a placa. E se por acaso o desenho for uma barreira para você, faz um esforcinho. O desenho é estranho, mas depois você meio que começa a gostar dele. Essa parte que os personagens meio sem expressão, as coisas tudo ali meio blasé, meio, sei lá, são meio esquisitos os desenhos, mas eles ajudam muito a criar essa atmosfera de tensão que tem aqui. Os enquadramentos sempre regulares e tudo mais dão um ritmo para o quadrinho, então ele pode parecer estranho no começo, eu sei, mas se o desenho está sendo uma barreira para você ler ou não Sabrina, faz um esforço, porque depois você vai ver que o desenho ali ele se encaixa bem com a história. Mas eu acho que é isso, Sabrina é um quadrinho importante, que eu acho que todo mundo deveria ler, mas eu sei que tem gente que não vai querer simplesmente porque não tem ação, ou porque, sei lá, é um quadrinho parado demais. Na série, leiam, porque a discussão aqui é importantíssima. Como eu disse, vou deixar os links de compra ali embaixo, caso você se interesse. Eu vi que o link da Amazon do quadrinho físico da Veneta estava fora do ar, aqui no momento que eu fui consultar algumas informações antes desse vídeo começar,
mas assim que ele voltar ao ar, eu vou deixar ali embaixo também. Por enquanto eu vou deixar o link da versão de Kindle e do próprio site da Veneta, que está fazendo a pré-venda com 20% de desconto. Mas é isso então, gente. Eu já falei demais. Leiam Sabrina, porque é sensacional. Esse aqui foi mais um soco foguete, meio atordoado pela obra que eu acabei de ler, e eu acho que é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.